Oi, pessoal. Eu sou Rosana Mello, aqui da IEP Mundi, uma agência que é especialista em intercâmbio para Nova Zelândia e que acredita, claro, em intercâmbio com propósito. Hoje, mais uma vez, eu tenho aqui comigo o Antônio, que é especialista em visto para Nova Zelândia, e nós vamos conversar mais uma vez sobre um assunto bem interessante para quem pretende aplicar um visto de estudante para Nova Zelândia, né? Eu acho que esse assunto faz muita diferença, que é a carta de intenção. Primeiramente, Antônio, seja super bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez, né, pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado a você, Rosana, pelo convite. Pessoal, espero que o papo de hoje seja muito útil para vocês que estão planejando aí o intercâmbio na Nova Zelândia. Eu sou o Antônio Franco, sou Immigration Advisor, já trabalho com Nova Zelândia aí desde 2005. Morei por 13 anos no país, a Rosana também tem uma longa história aí com a Nova Zelândia, somos ambos cidadãos neozelandeses, então assim, a gente tem aí a Nova Zelândia na bagagem como especialistas, né? Tanto a IEP quanto a Migrato, tanto a Rosana quanto o Antônio somos especialistas em Nova Zelândia. Então, espero que a gente possa trazer esse conteúdo, né, muito detalhado para que os estudantes que tenham esse propósito de viajar para a Nova Zelândia consigam, de alguma forma, absorver esse conteúdo e se preparar, né, para o intercâmbio que é tão importante. Carta de intenção, já antecipando, para mim, o documento mais importante da aplicação de um visto de estudante. Pois é, eu acho interessante que muita gente discute sobre vistos, né, Antônio, no geral, mas o visto ele é composto por um monte de documentos, né? Então tem uma série de coisas que têm que ser apresentadas e, mais uma vez, nós vamos discutir aqui sobre um desses documentos, é um item, né? Então é Isso. muito interessante, acho que vale a pena explicar esse detalhe para as pessoas, porque é um documento que pode fazer a diferença no final, na hora de você ter a sua aplicação aprovada ou não, né? E a gente aqui, utilizando o nosso tempo para discutir sobre um item, é porque esse item é importante, né? Com certeza. Não tem como Com negar isso certeza. aí. O que eu costumo dizer é o seguinte: se você quiser ir lá no site da imigração, a imigração na Nova Zelândia tem um material muito bom, muito rico, né? Todos os temas, até residência, o site da imigração fala sobre, né? E se você for lá no site da imigração, na seção lá, visto de estudante, você vai ver que tem um checklist ali, tem um checklist de documentos. Só que essas experiências, são 4 anos como Immigration Advisors, 17 anos trabalhando com Nova Zelândia, aquilo ali não é suficiente. Existe muito mais elementos que precisam ser considerados. A avaliação, uma coisa muito importante, quando uma imigração avalia um visto de estudante, na verdade ele está avaliando o perfil do aluno, ele está querendo entender se aquele perfil é genuíno, se aquele propósito é genuíno. Então, a gente tem que trazer, tentar alinhar uma avaliação que, de certa forma, é subjetiva com documentos que são, na verdade, é uma avaliação que tenta ser objetiva com documentos que têm propósitos até muitas vezes subjetivos. Porque você colocar uma carta de intenção com ideias, com propósitos, é algo subjetivo, você não tem como mensurar aquilo ali. São elementos que você coloca. Então, eu costumo falar, qualquer um pode fazer uma aplicação para a Nova Zelândia. Qualquer um. Agora, fazer uma boa aplicação é muito diferente. Porque se você só entregar o que está ali, você, assim, 100%, não estou dizendo que o visto vai ser negado, mas 100% de certeza que você não está entregando tudo que a imigração gostaria de receber para avaliar o seu perfil. Eles utilizam muito a palavra bona fide, né, que seria boa-fé, aplicante de boa-fé, aplicante genuíno. E aquilo que está ali no site não é suficiente para você se comprovar como um aplicante genuíno. É interessante você ter colocado isso, Antônio, porque eu já vi pessoas aplicarem o visto de estudante por elas mesmas, seguindo o checklist ali, pessoa que fala inglês, né? Então leu, entendeu e teve o visto negado, né? Exato. Infelizmente, porque não é porque deixou de apresentar nenhum documento, mas às vezes porque não entendeu que era necessário explicar um pouquinho mais, né? Ou colocar sei lá, um comprovante daquilo que ela está falando, né? Enfim. Exato. Então, acho que Exato. tem realmente aí
atrás, né, um behind the scenes, né, estou tentando achar a palavra em português, mas eu esqueci, né? Os bastidores ali, os bastidores, isso. Tem os bastidores aí que faz toda a diferença, né? Sim. E se a pessoa não tá alinhada, se ela não está lidando com um profissional que vai saber também encaixar as peças, né? Porque às vezes eu também tenho vários clientes que às vezes entram em contato conosco e falam, mas eu não tenho como, né, você falou de vínculo aí, né? Eu não tenho como provar vínculo com o Brasil. E daí, em uma conversa, a gente descobre 1 ou 2 vínculos, né? Ah, não, você tem isso, você tem aquilo. Mas ele não consegue enxergar aquilo como um vínculo, né? Então, acho que vale mesmo muito a experiência, né? E por isso que as pessoas têm que entender a importância do profissional. Né? Claro, para você ter uma ideia, a site da imigração, ali a página que fala sobre os documentos que precisam apresentar, você tem ali uma página com um checklistzinho ali. O meu checklist são 12 páginas. Eu tenho 12 páginas de checklist, mais um outro documento que é o guia de como preparar a carta de intenção. Poxa, então, assim, para você ter uma ideia, assim, porque realmente assim, é muito importante você ir muito mais além. Porque, assim, eu, como Immigration Advisor, eu sou extremamente rigoroso. Eu sempre brinco com meus clientes. Falei, se prepara que eu vou espremer até sair sangue. Porque eu quero realmente que a aplicação seja entregue num padrão mais alto possível dentro daquele cenário. E, óbvio, né, assim, é difícil você ter uma aplicação que seja 100%. Né? É difícil você ter o aplicante perfeito, né? O estudante perfeito, mas você não precisa ser perfeito para conseguir um visto aprovado. Né? Então, ali dentro do cenário apresentado, a gente vai puxando daqui, usando a criatividade, com base no que já deu certo, né? Em todos esses anos trabalhando com vistos, puxando um pouquinho daqui, usando um pouquinho dali, para resolver um problema aqui, falou, olha, é melhor você não fazer assim, é melhor você fazer de outra forma. Coisas que no checklist da imigração não tem, eles não vão te contar como é que você tem que fazer. Eles vão te falar os documentos básicos que você precisa apresentar. É muito diferente da realidade. E uma coisa que é interessante é que você vai utilizar a história da própria pessoa, né? Exato. Você vai contar a história verdadeira e genuína da pessoa, mas focando em alguns pontos principais, né? Exato. E às vezes não é que está inventando história, né? Que está sendo, como é que eu vou falar, né? Que está colocando alguma coisa errada. Não é. O que a gente focar no que é importante. Exato. Potencializar o que já é bom e tirar a atenção do que não é tão bom. É isso. Né? Em poucas palavras, resumindo, né? E é isso aí. É isso que eu tinha pensado mesmo, porque às vezes a pessoa pensa, mas o Antônio então vai fazer mágica. Não vai fazer mágica. Não, mágica você não dá. Tem que ter as coisas organizadas, né? Tem que saber, tem que atender ao que a imigração solicita, né? Mas existem vários meios de comprovar essas coisas. Eu acho que essa é a diferença, né? E é claro que o Antônio vai saber explicar para vocês e mostrar para vocês, no caso de cada um, o que pode ser utilizado e que deve ser utilizado ou não. Né? Porque às vezes também eu vejo muita gente que quer apresentar tudo, né? Quer colocar tudo, um monte de coisa, e às vezes coisas que vão ser desnecessárias ou coisas que vão acabar prejudicando uma outra, né? E eles ali não têm discernimento. Acho que quanto mais, melhor, né? Então, eu não sei o que você acha, mas eu já vi gente, por exemplo, eu vou fazer minha comprovação financeira, vou mandar o meu extrato da minha mãe, do meu pai, da minha tia, né? Aí eu na minha cabeça eu penso, gente do céu, mas tá tão desesperado assim para poder apresentar, mostrar que tem o suficiente, que acaba criando um próprio problema para a pessoa, né? Sim. O que eu sempre falo, assim, nem sempre o mais, muitas vezes o menos é mais. Só que a gente tem que saber dosar. Quando eu falo que eu vou subir, tentar puxar ao máximo o perfil dentro das possibilidades de cada cliente, isso não quer dizer que eu vou entregar um caminhão de documentos. Não é isso. Eu vou potencializar o que tem de melhor e tentar tirar a atenção daquilo que não é tão bom. Entendeu? Mas isso não quer dizer que eu vou entregar um caminhão de documentos. Não. É olhar caso a caso.
não dá, não, assim, não tem uma receita de bolo. É impressionante. Eu já apliquei mais. Meu login da imigração já tem mais de 1.000 vistos aplicados. Você tem ideia, esses 4 anos. Sendo que o login, lá, o sistema da imigração, não contabiliza vistos em família. Então, quando eu aplico em grupo, por exemplo, num grupo tem 4. Ele não contabiliza os 4, ele só contabiliza aquele grupo. Então, eu devo ter aí fácil mais de 1.500 aplicações com a imigração. E eu acho que eu nunca, assim, se eu já tive uma história igual a outra, eu não lembro. Porque é impressionante, cada história é uma história. Cada história é uma história. E aí você tem que adaptar, tem que se adequar ali àquela realidade e entregar aquilo. Não tem receita de bolo. E com relação, então, Antônio, a essa carta de intenção, ela é um documento exigido pela imigração também? Está lá no checklist da imigração? Olha, eu não lembro se a carta de intenção está lá. Não lembro. Realmente, faz tempo que eu não olho ali o site, até porque o que eu desenvolvo no meu trabalho é a minha interação com os oficiais de imigração. Toda vez que já faz tempo que o oficial de imigração não volta pedindo alguma coisa que eu falo, né? Porque já teve algumas vezes ao longo dos anos, olha, ele está me pedindo isso aqui, peraí. Então, se ele está me pedindo isso aqui, por quê? Aí eu olho lá atrás a origem. Aí eu vou lá no meu checklist. O meu checklist não se tornou 12 páginas no primeiro dia que eu trabalhei como Immigration Advisor. Foi ao longo do tempo. Tudo que eu ia interagindo com o oficial de imigração, eu já ia antecipando e falava, então eu já vou antecipar, porque a melhor coisa é antecipar para que não haja questionamento. Então, eu já ia acrescentando, olha, para essa situação, o oficial de imigração pediu aquilo, então eu já vou colocar no meu checklist. Por quê? Porque eu sempre gosto de explicar por quê. O cliente tem o direito de saber o porquê eu estou pedindo. Né? Tem cliente que me pergunta, mas eu estou indo estudar inglês, por que eu vou ter que apresentar a minha carteira de trabalho? Por que eu vou ter que apresentar o meu diploma de qualificação? Não tem nada a ver com isso. Eu falei, por que você está indo estudar inglês? A primeira pergunta foi, é para o meu trabalho. Eu falei, então tem tudo a ver. A não ser que você fosse um viajante tivesse viajado já mais de 15 países e quer fazer inglês para continuar viajando e se dar melhor nas viagens, se comunicar melhor nas viagens, o que é 3% de quem quer fazer intercâmbio. Né? Normalmente é questões profissionais. Então tem tudo a ver, né? Tudo isso tem a ver. Isso não está no checklist. Isso não está. A questão, por exemplo, comprovação de experiência profissional, de qualificações, não tem. Isso certeza que lá não tem. Então a carta de intenção... Não tem essa carta de intenção. Eu perguntei não aqui. Não tem, né? Eu estou com medo de falar assim, eu não gosto de falar quando eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que não está. Não está. Pô, mas a carta de intenção, que é uma falha da imigração até, porque isso, assim, o cliente também tem direito de escolher e falar, não, eu quero fazer por mim. Né? O cliente tem o direito. Não é porque é o serviço que eu presto, mas eu não... Todas as vezes que eu precisei utilizar um serviço que... eu não tinha domínio sobre, eu procurava um profissional. Ainda mais que, assim, na minha vida na Nova Zelândia, quando eu apliquei para o visto de trabalho, apliquei para residência, eu não fiz nada sozinho. Na época, eu não era Immigration Advisor, procurei um advisor para fazer. Mas eu tenho quase certeza que na imigração, site de imigração não tem. Só que a carta de intenção, meu Deus, é um dos documentos mais importantes que existe. Porque ali você está contando todo o seu propósito. Você vai contar o porquê que você quer aprender inglês, você vai contar... seu histórico acadêmico, seu histórico profissional, tudo isso ajuda a imigração a determinar se o seu perfil é genuíno. Você tem que falar sobre você, não tem como. Você entregar uma aplicação sem uma carta de intenção, é pedir para ser negado, E um dos pontos importantes, quando eu entrego o meu checklist para os alunos, para eles prepararem a carta de intenção, eu entrego também um guia de como preparar uma carta de intenção. Não existe uma estrutura específica. A imigração não espera, sinceramente eles não esperam, porque eles fazem visto do mundo inteiro. Cada país tem a sua cultura, cada país tem a forma de redigir do seu jeito, cada cliente tem o seu jeito. Então, assim, eles não esperam um modelo único, mas... Eu ia fazer essa pergunta aí, se tem alguma estrutura que eles solicitam, se tem algum padrão, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu criei o padrão Antônio, né? Eu criei o meu padrão, que é um padrão que funciona, mas a imigração, ela não tem um padrão, ela não fala assim, ó, você tem que seguir isso aqui, não. Eu criei um padrão com base na minha experiência nos anos de trabalho. Então, o que eu faço para o cliente? Falo, olha...
Tá aqui as instruções de como preparar a carta de intenção e tá aqui também alguns exemplos de carta de intenção de sucesso. Então você vai ler as instruções, né, a estrutura, né, de parágrafos, introdução, o que você tem que falar, blá blá blá, formalidade, individualidade, muito importante. Eu tive casais que praticamente fizeram a mesma carta. Eu falo, não, pelo amor de Deus, vocês podem até contar os mesmos fatos, mas com as suas próprias palavras. Tem que ter individualidade, muita formalidade. Cliente, hoje em dia, a gente sabe, a mídia digital faz você abreviar um monte de coisa. Cliente botando você só o VC. Assim, não, você está falando com um órgão, assim, é a sua vida ali. São extremamente formais, tem que ter formalidade. Então, eu tenho ali introdução, os parágrafos introdutórios, desenvolvimento, é como se fosse quase uma redação. Conclusão, como concluir, blá, blá, blá. Aí o cliente me manda, eu vou revisar. Assim, meu trabalho não é assessoria, eu faço consultoria. Eu deixo isso muito claro para os clientes. Então, eu vou revisar com eles como está a carta. Tem cliente que em 2 vezes a carta já está pronta, em 2 idas e voltas. Tem cliente que demora 5, 6 vezes. Já tive cliente, essa semana eu recebi uma cliente que está na Nova Zelândia, tudo bem, ela vai fazer um mestrado, né? Então ela já está com um nível de maturidade bem mais avançado. Eu não mudei absolutamente nada da carta dela, a carta dela está excelente. Falei, pô, é tão bom quando isso acontece, né? A carta está excelente, mas em geral, principalmente aqui do Brasil, o estudante não sabe com quem ele está lidando, ele não sabe o que ele tem que contar, o que não tem. Então eu vou instigando ele a me falar, eu falo, mas essa parte aqui, me fala um pouco mais, aí ele vai e desenvolve. Essa aqui, ó, essa aqui tira, isso aqui não vale a pena comentar. E eu vou desenvolver, eu não escrevo pelo cliente, eu não posso escrever pelo cliente, mas eu oriento a ele a direcionar o conteúdo para tornar a aplicação mais forte. Você fala para eles mais ou menos o que tem que constar na carta, é isso? Isso, porque exato. Na realidade eu acho que eu vejo essa carta de intenções como uma carta da pessoa contando a história dela, né? E quais são os objetivos dela com o estudo, né? Então, Exato. assim, né? Eu vou falando, oi, eu sou Rosana, eu estou pensando em mim lá no passado, tá? Antes de eu ir para Nova Zelândia. Eu trabalho com financeiro aqui no Brasil, e eu tenho um sonho de aprender inglês, e nesse momento eu achei que era a melhor opção para mim, para melhoria de carreira, enfim. Então, eu estou contando a minha história, né, naquela carta, que é claro que na minha cabeça tem que ser respaldada por todos os documentos, não é isso? Correto, correto. Isso é premissa básica. Tudo que se fala na carta tem que se declarar. Não adianta você falar na carta que você tem uma faculdade, que você é formado em administração, se você não tem um diploma ou pelo menos uma declaração da faculdade. Não adianta. Não adianta você trabalhei 10 anos numa multinacional se você não tem comprovação disso. Então, assim, o que não tem comprovação nem fala, porque se você colocar e a imigração voltar perguntando cadê a evidência e você não tiver, já era. Não é genuíno, entendeu? Então, com base nisso, eu também vou direcionando. É o que eu falo, assim, eu não sei se existem profissionais no mercado que façam uma carta pelo cliente, mas isso é crime, você não pode fazer uma carta pelo cliente. O que eu faço é direcionar, eu ajudo o cliente a construir a própria carta direcionando o conteúdo. Falo, olha, isso aqui vale a pena, fortalece porque isso aqui é um ponto positivo. Olha, se você trabalhou aqui, eu fiz freelancer por 1 ano e meio, tá? Você consegue carta dos seus parceiros que você produziu o material? Você tem algum contrato? Não tenho nada, foi tudo de boca. Eu falei, então esquece, porque, entendeu? Assim, falar que é freelancer, né? Normalmente eu falo, elimina aí, não entra com isso. A não ser que você tenha como comprovar. Não tem como comprovar, é só a sua palavra, né? Exato. Não que a sua palavra não valha nada, gente, mas é que na hora de apresentar para um órgão, né, que é a imigração, eles querem o que pode ser comprovado, né? Exato. Então, essa é a diferença. Exato. É muito importante essa carta de intenção, porque assim, a imigração, ela... É óbvio que, eu até brinco, né? Existem alguns fatores importantíssimos que a imigração utiliza para avaliar o visto, né? A carta de intenção é a apresentação desses fatores, né? Na carta de intenção ele vai olhar e falar assim, ok, já entendi o perfil, vamos ver os documentos. Então, assim, eu vou citar aqui alguns fatores mais importantes, né, dentro de uma análise de perfil. É óbvio que ninguém
Eu, particularmente, não sei. Eu acho que, a não ser quem tenha trabalhado lá dentro, é igual a fórmula Coca-Cola, né? Assim, ninguém sabe. Igual o algoritmo do Google, ninguém sabe, né? Todo mundo trabalha com aquilo, mas ninguém sabe. Então, assim, alguns elementos, alguns fatores importantes na avaliação do perfil, que a imigração considera para avaliar: idade, histórico acadêmico, histórico profissional, quanto tempo terminou um curso, se está trabalhando ou se não está, quanto tempo não está trabalhando, histórico de viagens internacionais, vínculos com o Brasil, seja familiares ou vínculos, bens, né, imóveis, financeiro. Às vezes eu já tive clientes que, mas eu não tenho nada aqui no Brasil, mas eu tenho 200 mil na conta. Isso, ter grana sobrando na conta é vínculo. Por quê? Porque você vai falar para o cara, para a imigração, falou, olha, eu não tenho vínculo aqui, eu não comprei porque eu não tenho nenhum imóvel, mas quando eu voltar, eu tenho esse dinheiro aqui reservado, que é pelo menos eu ficar 6 meses aí para me sustentando, né, para até conseguir com um trabalho. Eu acho que eu consigo um trabalho até antes disso, mas estou sendo, né, preventivo aí, né, prevenido para que isso não aconteça. Então, esses fatores principais são analisados pela imigração. O que eu quero dizer é, você não tem que ter todos esses fatores para ter um visto aprovado. Se, de repente, muitos alunos estão indo, é a primeira vez que querem viajar, não é porque não tem uma viagem histórica de viagem internacional que o visto vai ser negado, ou não é porque não concluiu a faculdade ainda que não vai ter o visto negado. O que acontece é que existe uma relação da imigração entre idade versus demais fatores. Então, a imigração entende porque, assim, eu já escutei muito, eu estou falando isso porque eu já escutei muito, e isso continua batendo praticamente semanal para mim. Passou de 30 anos, já está com a idade avançada, já é considerada velha para intercâmbio. Isso não existe. Isso não existe. Isso me revolta. Não tem essa. Ter falado isso, porque eu também escuto isso tanto, Antônio. Não, isso não existe. O que acontece a imigração espera que quanto mais idade o aplicante tenha, o cliente tenha, mais sólido ele vai ter também os demais fatores. Então, mas eu também não estou dizendo que se uma cliente, uma estudante tiver 35 anos e não for casada, não tiver filhos, vai ter o visto negado. Não é isso. O que eu estou dizendo você tem uma evolução profissional? Tenho. Boa, sim. Eu já fiz minha graduação, fiz minha pós. Estou trabalhando, entendeu? Viajei para a América do Sul, fui Argentina, Colômbia, sei lá, alguma coisa assim. Moro com meus pais, tudo bem, não tem problema morar com os pais, vamos ter uma carta dos seus pais aí de volta, garantindo a sua acomodação quando você voltar, entendeu? Então, assim, tem coisas que dá para mitigar ali, mas existe sim a expectativa da imigração de quanto mais idade o aplicante tiver, mais eles esperam uma evolução, que é natural, é óbvio, né? Você pegar um garoto ali de 22 anos, você não pode esperar que ele tenha uma faculdade, que ele tenha um apartamento, não tem como. Então é natural que isso vá subindo a idade. A vida nos dá isso, né? A vida nos cobra isso. Vai subindo a idade, vai aumentando as responsabilidades, né? Então você tem que ter ali uma evolução, principalmente profissional e acadêmica. Se você, por exemplo, tem ali 35 anos e faz uma faculdade em 2000 e acabou ali a faculdade, de lá para cá você não estudou mais nada, isso é um ponto que vai me deixar preocupado. Falou, e aí, de lá para cá, fazem 20 anos que você não estudou e agora você quer estudar inglês? Você já estudou inglês no Brasil? Nunca. Putz, a imigração provavelmente vai questionar um perfil desse. Falar, peraí, você tem 20 anos que você trabalhou, que você estudou, você não fez mais nada, nenhum curso de capacitação, nada, você nunca estudou inglês no Brasil. Por que você quer agora estudar inglês fora? Isso entra aqui, Antônio, na minha outra pergunta, que seria: qual a importância de explicar os objetivos na Nova Zelândia? Né? Porque eu acho que aí é o que você falou, se a pessoa tem 35 anos, nunca estudou inglês, por que ela quer estudar inglês agora? Isso cabe aí nessa carta de intenções, né? Com então certeza. É nesse momento que a pessoa vai explicar o porquê dela, né? Com certeza. E aí ela vai me fazer essa primeira versão, porque assim, quando eu leio a carta do cliente, eu tento me colocar como oficial de imigração. Eu não sou isso, mas assim, eu tento me colocar assim, tá, se eu sou um oficial de imigração, eu vou ler essa carta, o que eu entendo dela? Quais são os questionamentos? Essa carta me satisfaz? Essa carta me convence? Não. Aí eu volto para o cliente e falo assim, não, olha só, isso aqui precisa ser mais explicado. O que o inglês... Aí eu refaço a pergunta, por exemplo, eu falo, o que o inglês vai te dar que você não tem hoje sem o inglês?
o que você vai ter, ou o que você pode vir a ter com o inglês. Por exemplo, trabalho com turismo inbound de turistas, e eu vou conseguir me comunicar melhor com o turista, com os turistas estrangeiros. Aí eu falo, mas há quanto tempo você faz turismo de inbound, né, recebendo clientes? O turismo receptivo, né? Eu falei inbound, que é a palavra. Em português, o turismo receptivo. Eu já trabalho com isso há 5 anos. Há 5 anos que eu recebo turista estrangeiro. Eu falei, poxa, mas se você está há 5 anos recebendo turistas estrangeiros sem falar inglês, a imigração vai falar, você não precisa do inglês, você já faz isso há 5 anos. Então vamos ter que encontrar uma outra razão para isso. Você entendeu? Então tem que ter cuidado. Talvez uma projeção aí, né? Oi? Uma projeção de carreira, a não ser que seja uma projeção de carreira, estou pensando aqui. Às vezes a pessoa trabalha 5 anos, mas num cargo onde ele não lida diretamente com os clientes, né? Aí, de repente, exato, se eu aprender inglês, eu posso mudar de posição dentro do meu trabalho e passar a ganhar mais, enfim, né? Então, o objetivo dele fica muito mais claro, né? Dependendo do jeito que ele explica na carta. Exato. Se o inglês é para propósitos profissionais, tem que deixar claro por que ele quais são os benefícios que ele vai ter, ou potenciais benefícios, porque nem sempre você vai ter um benefício imediato. Você está indo se capacitar para que essas oportunidades surjam, né, ou possam vir a surgir ao longo da sua carreira profissional. Isso tem que ser deixado muito claro para a imigração. Eu acho super interessante essa parte do objetivo, porque às vezes as pessoas acham que isso não é importante, né? Mas muito super importante, porque tem que estar alinhado, né? Alinhado. Tudo que você vai fazer tem que estar alinhado, tem que ser uma história contada inteira, né? Isso. Não dá para partir a história, tipo, eu quero estudar inglês porque eu quero estudar inglês. Não. Eu sei que tem gente que quer estudar inglês para estudar inglês, mas é porque, porque eu adoro inglês, porque é esquisito a gente até ter que ter um porquê, né? Mas às vezes, eu quero aprender para quê? Porque eu gosto de viajar, eu quero conversar, eu quero ter essa habilidade, né? Ou no Brasil exige-se muito inglês para emprego, né? Eu lembro quando eu era recém-formada aqui no Brasil, mesmo quem não tem inglês acabava colocando lá intermediário, né? Nem sabia falar inglês direito, colocava intermediário no inglês, porque fazia diferença na hora de arrumar um trabalho, né? Então, para a gente ter um objetivo de inglês, tem que saber explicar por quê. E a gente está falando tanto no inglês, porque eu acho que pega mais, né? Quando é um outro curso, pós-graduação, um mestrado, já é naturalmente mais uma progressão de carreira, né? A pessoa já estuda, eu já fiz administração, então eu gostaria de ter uma qualificação no exterior. Então, seria um objetivo, assim, plausível, o suficiente, talvez? Sim, é que normalmente quem já está indo fazer um curso de nível pós-graduação ou de mestrado, já naturalmente já tem um nível de inglês, o que é ótimo, porque já demonstrou uma evolução profissional. Provavelmente esse inglês foi adquirido em um intercâmbio em outro país, porque a gente sabe que no Brasil, para você chegar no IELTS 6,5, que é o que é pedido para uma pós-graduação, para um mestrado, no Brasil você tem que estudar a vida inteira, né? Infelizmente a realidade é essa. Então você já tem um histórico ali. Então o perfil já é naturalmente um pouco mais elevado do que o perfil de um cliente, não mais elevado, mas assim, é mais afinado, né? Já é mais assim ajustado ao propósito do intercâmbio, né? Do que um estudante de inglês que está começando, né? Ele está nos passos iniciais. Então, normalmente quem está indo fazer um mestrado, além do domínio da língua, um mestrado, uma pós-graduação, já tem um perfil profissional e acadêmico muito bom ali, né? Até porque na Nova Zelândia, especificamente, um aluno não seria aceito numa pós-graduação, numa mestrado pela uma universidade ou uma politécnica, se não tiver um bom perfil acadêmico profissional. Então, assim, a faculdade já faz essa triagem inicial por nós. Isso. Então, é natural que, para uma aplicação de pós-graduação e mestrado, não que seja, assim, eu não gosto de usar a palavra fácil, tá? Fácil, para mim, no meu dicionário não existe. Tudo na nossa vida é com muita luta, né? Mas, assim, já é uma aplicação um pouco mais confortável. Já é mais confortável. Sim, talvez por realmente a pessoa
estar mais preparado, é um curso que vai demandar mais energia e tempo, planejamento, né? Porque é um curso de 1 ano, geralmente, um curso de pós-graduação, curso de mestrado, um curso de 1 ano e meio. Então, realmente, a pessoa tem que se planejar para poder e realmente efetivar, concretizar esse plano, né? Tem que ter tido toda uma preparação. Exato. Mas eu acho que, de qualquer jeito, para os dois vistos, um outro ponto que é super importante também são os porquês. Os porquês deles quererem voltar para o Brasil depois, né? Isso também acho que é descrito aí nessa carta de intenção, né? No meio Muito da historinha contando, eu né? normalmente, na minha estrutura de carta de intenção, por exemplo, eu deixo o porquê do retorno para o final, o parágrafo de conclusão. Né? Quando é um curso de pós-graduação e de mestrado, eu sempre acho bom colocar também, mas eu já não tem tanto peso quanto um curso de inglês. Por quê? O programa de pós-graduação e mestrado tem duração, a pós-graduação 1 ano, mestrado 1 ano e meio, em média, mais 3 anos de visto de trabalho aberto. Então, assim, você vai ficar no mínimo 4 anos no país. Não precisa, apesar de eu colocar, é mais um ticket que eu dou ali, um ticket, né, que eu faço. É o que eu falo, eu jogo lá para cima. Mas se não tiver, também não seria um problema. Eu colocaria como um item muito aconselhável, mas não obrigatório. Já para o inglês, eu considero um item obrigatório, porque o curso de inglês é um período muito mais curto. É ali 4 meses, 6 meses ali, que é a média que o pessoal vai estudar. Por um curso de pós-graduação e mestrado, até porque a imigração é uma concepção minha, tá? Isso para mim não está escrito em lugar nenhum. Quem está indo fazer um curso de pós-graduação ou mestrado na Nova Zelândia é porque quer imigrar. Né? Você não precisa colocar isso, né? Não precisa entrar nesses detalhes. Mas assim, o próprio programa incentiva a imigração. É você estudar 1 ano, pegar mais um visto de trabalho de 3 anos, para você entrar no mercado de trabalho. Então, assim, a imigração ela já não é tão rigorosa em relação aos planos para retorno para o país de origem, para um curso de pós-graduação e mestrado, como é para um curso de inglês. Mas eu sugiro que os clientes coloquem também. Sim, eu já vi muita gente falar, às vezes a pessoa vai fazer um curso de inglês, né? E aí eu pergunto, né, quando estou fazendo minha consultoria e tudo, eu pergunto, e por que você pretende voltar para o Brasil? Aí a pessoa fala para mim, mas eu não pretendo voltar para o Brasil. Eu quero ficar na Nova Zelândia para sempre, né? E eu falo assim, olha, eu entendo, mesmo que você queira ficar para sempre, nesse momento, nós temos que focar no seu primeiro visto, né? Que é um visto de estudante por um período de, vamos supor, 6 meses. Então, para um período de 6 meses, é o período que a imigração vai te dar inicialmente. Né? Pode ser que você chegue lá, estude 6 meses, e aí você pense, nossa, realmente gostei daqui, quero ficar mais um pouco, quero fazer um outro curso, ou arrume um trabalho, ou enfim, né? Daí, ou consiga o Work Holiday Visa, né? Mas daí é um outro passo, né? É um outro processo. Nesse momento, exato, quando a pessoa está aplicando aquele visto, ela tem que pensar naquele visto, exato, e é necessário, sim, ela ter um motivo para voltar. E mesmo porque todo mundo que fala assim, eu quero e não quero voltar nunca mais. Na minha cabeça, eu sempre coloco, gente, você primeiro tem que ver até se você gosta. Porque tem muita gente que vai fazer o curso e não se identifica. Não é porque eu acho que o país é maravilhoso, que tem um monte de coisa legal, que você também vai achar. Né? Então, tem esse outro lado também, né? Então é importante, sim, as pessoas entenderem que quando solicitando o visto para 4 meses, para 6 meses, é para 4 meses, para 6 meses. Se você de lá resolver estender a sua estadia, né? Você vai ter que solicitar um novo visto e nesse novo visto vão ter que ter novas explicações, né? Exato. Porque eu acho que é importante também ressaltar que na Nova Zelândia não tem extensão de visto. Todo visto você vai solicitar um visto, né? Então, tem muita pergunta também, eu posso estender meu visto e tal, né? Olha, não é que você pode estender seu visto, você pode estender a sua estadia solicitando um visto novo. Exato. Né? Então, eu acho interessante colocar isso aqui, porque eu acho que você também deve ouvir muito isso aí. Não, mas eu não quero voltar mais, né?
Muito. E é importante, por mais que você não queira voltar mais, a imigração, ela quer entender os seus planos reais, né? Ela quer entender os seus planos reais. Se você for para um curso de 4 meses e falar lá e não quero voltar nunca mais, é claro que o seu visto vai ser negado, porque, né, você não está num plano de imigração. Você não tá comprovando ali tudo que eles querem que você comprove para que você se torne um residente, né? É Exato. simplesmente um visto de estudante, né? Você tocou num ponto muito importante, que me trouxe aqui uma eu não diria nem que seria uma legislação, não deixa de ser uma legislação, tá? Uma regra da imigração, que diz o seguinte: todo visto é avaliado dentro do seu próprio mérito, de acordo com os requisitos daquele visto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente o que você acabou de falar. Se o estudante está indo estudar inglês, ele tem que ter o ônus, que seria a obrigação de apresentar o seu propósito para estudar inglês. E o visto dele, o perfil dele vai ser avaliado, vai ser analisado para o propósito de estudar inglês. Se ele falar na carta que ele quer morar para sempre na Nova Zelândia, que ele quer imigrar, a imigração vai falar assim: então, ok, o seu visto está negado e você vai tentar aplicar um visto de residência, porque aí sim o seu visto de residência vai estar dentro dos propósitos que você declarou na sua carta. Então, assim, não é que seja proibido você ter projetos de imigrar para a Nova Zelândia. Tem muita gente que quer ir embora, quer imigrar, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, enfim. Mas é que você tem que focar nos propósitos do visto. Exatamente como você falou. Se você mudar o foco, igual a imigração fala, se você quer trabalhar, você tem que aplicar para um visto de trabalho. Se você quer estudar, você aplica para um visto de estudante. Se você quer imigrar, você vai seguir o processo de imigração com visto de residência. Cada um dentro do seu propósito. Se você dentro de exatamente, exatamente. Tanto é que, por exemplo, quem tem um visto de trabalho, né, seja ele até de partner, não pode estudar mais de 3 meses, porque o visto de trabalho não é para estudar. Então, o objetivo principal dele é de trabalho, né? Exatamente. Tenho vários clientes que às vezes solicitam um visto de estudante e daí chega lá, quer mudar, por exemplo, o horário da aula, porque conseguiu um trabalho, né? Existem essas questões aí. E aí eu sempre falo, gente, visto de estudante, o objetivo principal desse visto é estudo. O trabalho ele é secundário, né? É uma possibilidade que a imigração dá para estudante de trabalhar 20 horas por semana, mas o objetivo principal dele é de estudo. Né? Então, acho que é realmente interessante né, as pessoas entenderem essa parte aí, né? Que não adianta, eu quero, como você falou, né? Eu quero morar na Nova Zelândia para sempre, então tem que aplicar um visto de residência, não um visto de estudante. Né? Então tem que estar alinhado aí com essa parte. E mesmo porque eu acho que as pessoas podem mudar de ideia, né? Eu falo isso por mim mesma. Eu fui para Nova Zelândia com o objetivo de ficar lá no máximo 6 meses. Então, olha só que coisa mais louca, né? Então, eu fui realmente aprender inglês, porque era o que eu queria na época, eu achava que ia me dar benefícios de carreira aqui no Brasil, e fui para ficar 6 meses. Chegando lá, que eu mudei de ideia, eu não tinha a menor intenção de ficar mais. Então, eu resolvi fazer um curso de business, e eu me lembro direitinho que durante o meu curso também, eu consegui trabalho, enfim, e eu tinha vários amigos que falavam para mim, mas você não vai aplicar residência? E eu falava, para quê? Eu não quero morar aqui. Eu não tenho intenção de morar aqui. Então, na minha cabeça, a minha cabeça foi mudando ao longo do tempo, né, que eu estava lá. E aí, eu me lembro até hoje, um dia que eu conversando com uma amiga brasileira, e ela me falou uma coisa que mudou meu jeito de pensar. Porque ela falou, se eu fosse você, eu aplicaria para residência, porque aí pelo menos você tem escolha. Você vai ter a liberdade, se você conseguir se tornar residente, você tem a liberdade de morar aqui ou morar no Brasil, né? E foi por essa razão eu pensei, nossa, não é que ela tem razão, né? Que eu decidi aplicar minha residência, né? E conseguir minha residência. E olha que sorte, né? Porque eu acabei construindo a minha vida na Nova Zelândia, né? Tô lá já há mais de 10 anos agora. E a minha intenção inicial era de ficar no máximo 6 meses.
E acontece o contrário também. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes a pessoa vai achando que quer ficar o resto da vida e daí chega lá e entende que, ai, não é isso, não é isso, é muito pacato para mim. Eu já vi gente nesse sentido aí, ai, não quero, não é o que eu buscava, eu achava que era isso e não é. Mas acho que em termos de visto, o importante mesmo é a pessoa ser o mais genuína possível, porque é o que a imigração da Nova Zelândia vai tentar observar, né? E como a gente sempre fala, né, Antônia, a Nova Zelândia é muito pequena, então tudo que acontece é muito fácil de ser descoberto. Igual você falou aí um caso antes, né, do Facebook, às vezes as pessoas postam coisas no Facebook e a imigração agora pode ir lá e olhar e usar aquilo no caso, né, como usar aquilo no visto da pessoa. Sim. Então, eu acho que eles têm condições de fazer isso também, porque o número não é tão grande, né, dentro do país. Sim. Sim, a imigração ela evoluiu muito, né? Ela, assim, eu acompanhei essa evolução. Para você ter ideia, quando eu cheguei na Nova Zelândia, cara, é inacreditável. Eu lembro disso assim. Foi 2003. Eu entrei como turista na época porque eu quis, eu queria, eu fui para estudar. De fato, eu entrei como turista, mas eu fui já com curso pago. Porque eu não consegui ninguém aqui na época, 2003, na época dos dinossauros lá, né? Assim, não tinha agência, eu não Nem consegui ia para Nova comprar. Zelândia nessa época, não. Eles não Não, sabiam ninguém nem onde ia. era. Ninguém ia. É. Eu tentei pagar a escola via agência, porque eu fiquei com medo de pagar a escola direto, né, e tal, brasileiro, né, desconfiado. Não conseguia, eu não conseguia agência para pagar a escola. Eu escolhi, eu achei a escola sozinha na época. Daí eu precisava de alguém para me ajudar a aplicar o visto. Ninguém sabia me ajudar a aplicar o visto. Daí a escola falou: faz o seguinte, vem com 3 meses, vem com 3 meses. Aqui a gente aumenta o período do seu curso e você aplica o visto daqui que a gente dá o suporte. Aí legal, aí eu fui. Na minha primeira renovação, porque aí eu acabei fazendo o seguinte, falei, já que eu estou com 3 meses aqui de curso, deixa eu terminar os 3 meses, daí quando eu for estender os meus estudos, eu já aplico por um período inteiro de visto de estudante. E aí deu tempo de eu também fazer uma grana, porque eu tinha meu carro para vender aqui no Brasil e tal. Eu falei, eu não quero descapitalizar inicialmente, então deixa esses 3 meses para eu fazer minha grana que eu tenho para receber do Brasil, e aí eu pago o curso seguinte. E aí eu fui renovar o meu visto de turista, né, nesse meio tempo. Cara, o visto de turista você tinha que pegar uma senha na imigração, lá na Queen Street ali, era um prédio que tinha ali em cima, era uma senha, chegava lá às 5 horas da manhã, aí eu falava para o oficial de imigração, olha, eu quero renovar meu visto por 3 meses, está aqui meu dinheiro. Era $1.000, eu não lembro agora, eram $700 por mês que tinha que apresentar. Está aqui, ó, 2.000 e poucos dólares, $1.100 aqui, 3 meses. Aí eu olhava na cartão, aqui, o visto está carimbado. Hoje é tudo online, até residência está começando a ser online, o processo inicial. Assim, eles evoluíram muito, eles criaram um hub de central, uma plataforma online, o governo gastou mais de $20 milhões desenvolvendo isso. Assim, tá um outro mundo. E, obviamente, tem a inteligência de mercado. Você acha que não tem inteligência de mercado? Isso não é só Nova Zelândia, não. A Austrália também faz, Canadá também faz, Estados Unidos faz. Podem uns fazerem menos do que outros, mas tem. Então, nenhum desses países mais são amadores, né? Porque o Brasil até nem é considerado um país de alto risco. Para a Austrália, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, que são os que eu mais escuto, né? Eu sou especialista em Nova Zelândia, mas a gente escuta do mercado, Canadá, Austrália. O Brasil não é considerado um país de alto risco. Tem países que estão extremamente fraudulentos. Por exemplo, não estou discriminando o país, não, estou colocando em termos, estatística, tá? A Índia, Bangladesh, Paquistão, esses países têm uma dificuldade muito maior para se conseguir visto do que o Brasil, porque existem muitas fraudes, tentativas de fraudes com esses países. Então, o que a imigração faz? Ela tem que criar armas tecnológicas para combater isso. Na época que eu trabalhava na escola, antes de eu me tornar Immigration Advisor, a gente recebeu um aluno lá para um curso de business, o aluno chegou matrícula, chegou tudo bonitinho, nota 7,5 no IELTS, né? A gente sabe que 7,5 no IELTS é uma nota alta, era um curso nível 7, um business level 7,
Legal. O aluno chegou no primeiro dia de aula, um indiano, a gente olhou aqui, o aluno não conseguia se comunicar, um inglês assim, muito, muito ruim. Daí a menina que fazia a orientação, né, nossa colega de trabalho, chamou o nosso departamento, que eu era o diretor de marketing, então tinha o Aman, que era o gerente de marketing da Índia, me chamou, falou, olha, estou com um problema aqui com esse menino, com esse estudante, ele não tem 7,5 no IELTS. Chamou o diretor acadêmico, aí nós três fomos conversar com eles, com o menino realmente não tinha. Daí, na dúvida, eu sugeri, eu falei, na dúvida, aplica o teste interno da escola, só para avaliar o nível de inglês. Se ele tiver 7,5 no IELTS, se ele tirar 7, se ele tirar 8, está na média ali. Ele tirou 4,5 no teste. Não, eu já ia falar, ele não devia ter nem 5, se ele não estava conseguindo se comunicar desse Pois jeito, né? 4,5. E a gente tinha a prática, porque o IELTS, ele tem... Você pode pegar a matrícula do aluno, para as instituições de ensino, você consegue... O IELTS tem um portal que você verifica se aquele teste é genuíno. E estava lá, a escola verificava, estava lá, 7,5, o nome dele, foto e tal. O que ele fez, o que ele conseguiu fazer, eu não sei. Eu sei que ele não foi aceito no curso. Aí eu já não me lembro mais, assim, mas deu um problema sério, a NZQA entrou, a imigração entrou no circuito, porque isso é fraude, né? Ainda bem que a gente denunciou, porque a gente teve que denunciar como escola na época, mas assim, foi um problemão. O menino foi mandado de volta para casa, não pôde ficar na Nova Zelândia porque é fraude. Uma outra pessoa foi fazer o teste, né? Sei lá, vai que ele tem um irmão, vai que ele tem um irmão gêmeo, vai que ele tem um irmão gêmeo, sei lá. Estava lá, pode ser. Então, o que eu quero dizer, resumir, eles têm hoje ferramentas tecnológicas para ir atrás disso. Tem. Sim, então, por isso que eu acho que o importante é a pessoa ser o mais genuína possível, né? Só descrever nessa carta o que eles têm condições de comprovar e o que for de acordo com a realidade deles. Exato. Né? Que é o mais importante que fica disso tudo, né? Acho Exato. que só para finalizar aqui também, né? Que nós já estamos falando há 45 minutos. Nossa, era para ser meia hora. Exatamente. Eu queria só te perguntar, que eu acho que a gente já descreveu bastante também com relação à carta de intenções, né? Que era o objetivo desse vídeo. Só mesmo se você tem alguma dica que você daria para as pessoas, né? Para essa carta ela ser realmente eficiente. Tá? Só para você saber, antes, quando a gente conversou no início, se estava no checklist ou não, eu entrei aqui no site da imigração e eu realmente não vi. Tá? Pois então, não tá. Então, eu acho assim, a carta de intenção é um documento extremamente formal, não dá para utilizar uma linguagem informal, é a chance que você tem para apresentar a sua história, apresentar o seu propósito. O que eu diria assim, se o aluno quiser fazer por conta, as dicas que eu daria eram tentar pelo menos seguir a velha e famosa redação da escola, né, que a gente fazia com introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Agora, o conteúdo em si, óbvio, tem que eu posso assim abordar os conteúdos principais, porque é o que eu te falo, cada história é uma história, né? Então, eu tenho que entender o caso do cliente para orientar ele da melhor forma possível. Não tem uma receita de bolo, né? Para contar a novela. Você tem a receita de bolo para estruturar a novela em capítulos, mas contar a novela, cada um tem a sua história, né? Então, mas elementos muito importantes que devem constar na carta histórico profissional, histórico financeiro, propósito de estudo, comprovação, como vai ser feita a comprovação financeira, né? E aí a gente vai desenvolvendo ali as minúcias do processo, vínculos, contar um pouco dos vínculos, tem namorado, não tem, é casada, não é, a esposa não tem, tem filho, não tem. Aí vai entrando ali os elementos que cada um tem para contar. E aí esses elementos trazem desdobramentos, né, outros, né, que aí a gente tem que ir olhando caso a caso. Mas, em geral, a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sempre costumo dizer, a não ser que o cliente seja muito jovem mesmo, né, o estudante, ele não tenha muita história para contar, a carta, se tiver uma página só, ela está pobre de informação. É o que eu costumo falar. Eu não consigo, não é possível que você vai contar a sua vida em uma página. Não dá.
Se você tem ali pelo menos 27 anos, já tem uns 6 anos de trabalho, já fez uma faculdade, não dá para você contar a vida em uma página, é um resumo muito grande. E a imigração, ela também não quer saber a sua vida inteira, ela não quer os detalhes, ela não quer saber que você mudou, quando é que você começou a namorar, ela não quer isso, ela não quer saber, ela quer saber fatos da vida, né? Não tão resumidos, mas também não tão detalhados. Fatos que são relevantes para o que ela está indo buscar na Nova Zelândia. Exato. É o fundamental aí. E outra coisa, Antônio, essa carta ela tem que ser em inglês, né? O que eu faço com o cliente é o seguinte, eu peço para desenvolver toda a carta em português inicialmente. Por quê? O cliente, principalmente o do inglês, até mesmo quem está indo fazer uma pós-graduação, um mestrado, você sabe, se a gente trabalha... Eu fiz um mestrado na Nova Zelândia todo em inglês e, obviamente, não é minha língua, por mais fluente que eu seja, eu escrevo documentos em inglês, eu escrevo petições para imigração em inglês, mas não é um português. Português, você olha, você bate a frase, você lê 1000 vezes mais rápido que uma carta em inglês. Né, a vida inteira. Exato. Então, o cliente que está ali desenvolvendo, eu vou falar, olha, para você conseguir melhorar, desenvolver melhor o seu conteúdo, faça tudo em português. Vamos corrigir em português, vamos adicionar, vamos remover. Terminou, falou, a carta está 100% agora, pode mandar traduzir. Aí ele traduz. Né? E eu sempre falo para ele, eu falo, olha, não traduza no Google, pelo amor de Deus, o Google já evoluiu muito na tradução, mas não traduza. E se você quiser traduzir com alguém que você conheça, um professor de inglês, alguma coisa, tenha certeza absoluta que essa pessoa tem condições de traduzir literalmente a carta, que não vai ter nenhum sentido errado, porque tudo aquilo que a gente preparou pode ir por água abaixo. E assim, eu não faço tradução, a lei não me permite traduzir, porque eu sou parte interessada no processo. Né? Então, seria conflito de interesse, segundo a legislação dos Immigration Advisors. Então, e eu falo, olha, eu não vou revisar a carta em inglês, eu tenho que ser justo. Porque, assim, senão vai ser mais, assim, eu já preparei a carta inteira com o cliente, a tradução é de um profissional. Da mesma forma como eu tenho a minha parte profissional para montar junto com ele, direcionar ele para a melhor carta possível, aquele serviço de tradução já não é mais meu, eu não posso fazer. Porque muitos clientes voltam, Antônio, vê se o inglês está bom. Eu falo, não posso. Porque eu não sou tradutor. Por mais fluente que eu seja, eu não sou tradutor. Então, é entregar de direito a quem tem direito. Né? Se é o tradutor que tem que fazer, eu tenho que respeitar o trabalho de um tradutor. Não é verdade? Como, por exemplo, a IEP é a consultora educacional. Eu tenho que respeitar. Se o aluno vem me perguntar alguma coisa de cursos, eu falo, não, você tem que conversar com a IEP. A IEP vai te orientar da melhor forma possível o conteúdo do curso, datas, carga horária e tal. Quer falar de visto? Legal, é comigo. Então, eu tento respeitar ao máximo cada profissional que é parte desse processo. Entendeu? Excelente. Eu acho que nós cobrimos todos os pontos que a gente devia cobrir, né? Eu só achei que essa parte da tradução era importante também, porque às vezes quem está assistindo pode achar que vou fazer uma carta em português e usá-la, né? Mas o pessoal da imigração não fala português, né? Então a carta tem que ser em inglês, né? Então às vezes, mas eu não falo inglês. Já vi muito isso aqui conosco. Não fala inglês, então, né? Vai ter que, como o Antônio sugeriu aí, um professor de inglês, um amigo que fala inglês, alguém que possa te ajudar a traduzir o que você já escreveu, né? Porque a história é sua, né? O que vai acontecer ali é só mudar a língua, virar a chavinha ali para o inglês mesmo. No meu checklist eu até indico 2 profissionais de tradução, porque os clientes me procuram muito. Antônio, eu não conheço um tradutor. E aí, nessa necessidade de tentar ajudar o cliente, né, o estudante, eu busquei 2 tradutores, um no Brasil e outro na Nova Zelândia, e eu falo, olha, manda para ele, fecha a cotação com eles, assim, eu nem me envolvo, é só mesmo para ajudar o aluno. Fecha com ele lá, fala que é cliente do Antônio, eu chorei lá com esses 2 tradutores, falou, cliente meu, dá um desconto, né? Eu não ganho nada com isso, não me envolvo. É só realmente para atender o cliente da melhor forma possível. A gente já consegue oferecer tudo ali junto para o cliente, né? Legal. Então é isso, Antônio. Mais uma vez, nossa, só tenho que te agradecer pelo seu tempo, né, de estar aqui comigo. Vamos repetir aí, pessoal, para quem quiser falar com o Antônio, vocês estão vendo aí já, né,
Migrato, atrás do Antônio ali, o nome da empresa dele, seu e-mail e Instagram, Antônio, para o pessoal seguir você. Então, Agora você está todo cheio das dicas, né? Pois é, não tinha tempo de trabalhar com mídia social antes, mas agora eu já estou dando um foco legal aí. Pessoal, o meu site, quem precisa aí de informações, na verdade eu tento atualizar ao máximo todos os meus canais digitais, website, Instagram, Facebook, eu tento manter o pessoal bem atualizado e com conteúdo consistente. Vale a pena dar uma olhada no site, lá tem meu blog com vários assuntos legais para quem quer ir para Nova Zelândia. Então o site é migratonz.com.br, o Instagram MigratoNZ, Facebook MigratoNZ. No meu site e no meu Instagram vocês podem fazer contato, o site tem um formulário de contato lá que você pode me mandar um e-mail, o Instagram tem o direct ali que você pode me mandar uma mensagem, enfim. Fiquem à vontade, vale a pena seguir nossa mídia social aí que vocês vão ter bastante informações aí toda semana. E agradeço mais uma vez a você, Rosana, pelo espaço, poder compartilhar essas informações aí com os alunos, com os estudantes que querem fazer esse intercâmbio aí no futuro. Imagina, eu acho que a gente tem muito assunto interessante para ser abordado, que pode agregar valor, que é o que a gente tem tentado fazer aqui, trazer coisas que realmente vão agregar valor. E em breve, você com certeza vai estar conosco aqui de volta. Pode me chamar, me deu um assunto interessante, eu estou aí para falar. Então tá, jóia. Então um beijo para você e até a próxima. Tchau, pessoal. Beijão, Até mais. tchau. Um abraço, pessoal.